Que foi? No Instagram você coloca time ou ele já lança? Já é instantâneo. Esse abriu. Apareceu, né? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo e a cores, diretamente Diretamente dos estúdios base. dos básicos. Fala pessoal, boa noite. Hoje estou meio sem voz, estou quase o Jackson da semana passada. Pessoal, hoje a gente está aqui com o Jackson, que é o técnico hoje da assistência. Ele que faz toda a troca de tela, faz todo o serviço técnico dentro, hoje é ele. E também temos o Diegão, que é um cara novo que está com a gente e faz. O que, Diegão? Já faz 3 meses? Já bateu 3 meses. Eu entrei dia 1º de novembro, primeiro dia. O Diegão já está aí então... 3, 4 meses com a gente. Né? O Diegão é um cara que entrou para o e-commerce e a gente viu potencial nele também e acabou transferindo ele para o atendimento da assistência técnica. Hoje ele que faz todo o atendimento no balcão, faz agendamento, faz venda também. Então a gente fala que o Diego é o cara que traz o serviço para o Jackson. Sim, ele não tem serviço. Ele é o vendedor, né? Cara, hoje a gente vai entender um pouco aí da história de cada um, né? Entender um pouco da história do Jackson, um pouco do Diego, né? O Diego é um cara que ficou muitos anos fora também. O Jackson é um cara que está há bastante tempo com a gente. Então, cara, vou perguntar pro Jackson primeiro, contar um pouco do Jackson, quem é o Jacão. Então, tenho 26 anos, né? Estamos aí. Aqui na base vai fazer Tem minha 5. idade? Tua idade? Vai fazer 5. Vai fazer 5 anos agora em setembro que eu tô aqui já falando com o Tony. Não aqui na loja, mas com o Tony. A vida inteira eu trabalhei. Desde pequeno, trabalhei em lavação, na piada, aí uns 16 anos entrei no mercado aqui no Bruta, fiquei 4, 5 meses aqui, entrei no Bom Dia, fiquei lá uns 3 anos, e com 18 anos, que era o meu sonho ser vendedor, queria trabalhar de vendedor externo, aí eu consegui Na CB? na CB, entrei na CB lá vendendo bebida. Entrei como promotor primeiro, trabalhei 3 meses como promotor, daí virei vendedor. Daí fiquei lá um tempo, também quase 3 anos. Daí de lá entrei na Casareto, também vendedor. E da Casareto recebi uma proposta para trabalhar na Armateira Boletas. Esse foi um desafio bem grande para mim, que era abrir praça lá no litoral, vender Ah, eu acho que você me comentou. de São Ia de Bento, moto, né? não, de carro, isso é de carro. Atender de São Bento até lá em Balneário, daí de carro. Esse foi um desafio grande, porque era novo, eu tinha 19, 20 anos. Cara, e é diferente, né? Eu lembro, cara, meu pai, ele vendia. Tinha uma época que ele vendia, ele fazia revista. Lembra a época que você fazia revista e vendia o. Cara, vendia o cartão de visita? Ah, Cara, uma vez eu fui, e eu já trabalhava em calçado, uma vez eu fui com ele, né, cara? Pra vender, né, cara? É muito mais difícil a venda que é um cliente frio, digamos. Tipo assim, você tem que ir lá, você vai batendo cliente por cliente, é. ver porta a porta É mesmo, igual né? eu fui para abrir praça lá, porque não tinha venda lá dentro. E eu fui abrir praça lá, E é mercado, mercadinho. mercadinho. Daí eu foquei na distribuidora, né? Eu atendi o cara que atendia os mercadinhos, bodegueira, assim. Ia lá, vendia para ele e ele revendia para os outros. A gente fazia um pouco mais barato para ele poder revender nos outros e eu atendia só os grandes. Né? Entendi. Eu fiquei quase, acho que deu um ano lá. Daí do lado eu entrei na Clara, né? Que o Tony fez a Sim. proposta para entrar lá para Na Claro você entrou de vendedor? ter vendedor lá, Vendedor. consultor também. Né? E trabalhei lá, deu uns 5, 6 meses. Daí ele me deu a proposta para entrar na assistência. Lá trabalhava você e o Emanuel? Eu e o Manuel e a Ana, É. né? Daí o Manuel saiu, ficou saiu e a Ana. Daí nessa que eu vim pra cá. Daí eu acho que o Manuel voltou lá, daí eu vim pra cá, no mesmo lugar que o Diego faz, eu fazia Sim. antes. Então, eu respiro assistência. Sim. sei tudo, os processos que Cara, o acontecem. processo é automático, né, cara? A gente fala que Automático. o processo não tem que ser uma coisa ruim, ele tem que ser Né? uma coisa para facilitar, né, cara? Então, estando organizado, tendo o processo organizadinho, você tem que virar no automático. Não Você pode ser mantém. uma coisa chata, monótona, viu? Tem que executar assim, assim, sabe? Se Você faz sabe sem que ver. tem e faz sem ver. Você vai sem fazendo. Igual quando eu trabalhava na CB, que é empresa, tipo assim, lá, né? Eu direto da Ambev, então tem que o mesmo processo que acontecia aqui na CB de Canoinhas acontecia na Ambev lá de Salvador, mais ou menos. É o mesmo processo, o mesmo uniforme, o mesmo horário das reuniões, tinha reunião todo dia, né? Todo dia tinha Todo reunião. dia.
Tinha que estar todo dia 10 para as Mas que assunto que tinha tanto pra fazer reunião todo dia, cara. aberturas do evento. E, cara, lá é uma escola. Tem muita gente que trabalha lá, que trabalhou, fala que é uma escola, porque Sim. é muita pressão. Meu Deus. É reunião de manhã e de tarde, né? De manhã é pra dizer, ó, você tem que vender tanto, de tarde. Por Quanto você vendeu? tinha que estar, acho que era 20 para 8, lá 7h30, 20 para 8, eles davam café, tomavam café. Daí assim, era mesas, né? Aqui era a mesa do gerente, aqui era a minha mesa, que era da sede, a gente dizia antes que ele tinha mercado. Então aqui era nós sentados, e aqui o nosso supervisor, lá a mesa da rota, que atendia só bar, essas coisas, também era o supervisor, e lá a mesa dos promotores. Daí primeiramente tinha o alinhamento dos supervisor com o gerente. Daí depois nós sentava na mesa aqui, o supervisor passava as metas para nós, depois tinha que o gerente dava. Sim. Era o que o gerente falava. Cara, nós estamos fazendo pouca reunião, então temos que começar. Então, Nós fazemos a cada 15 de dias. segunda a sábado, sábado mesmo. No sábado também trabalhar. E daí lá 8h20, mais ou menos. E daí de lá foi pra Claro. E É. daí a Claro fechou? Daí que eu vim pra cá, né? Antes da Claro fechar lá, né? Sim. Agora a Claro fechou na pandemia, na verdade. Sim. Daí eu vim pra cá. Que daí o rapaz que tava aqui, não tava mais, não queria mais e tal. E ele foi lá pra cá no lugar, eu vi no lugar dele. Daí quando o Tony me ofertou, eu fiquei meio assim, porque eu falei com umas pessoas, vai lá, porque é um inferno, não sei o quê, Assistência, muito BO, problema. Daí eu, assim, tanto é, na primeira conversa com o Tony, eu falei, não, vou pensar pra ver. Daí eu sentei, eu sempre conversei muito com a minha esposa, sentei com ela, dela, tá, mas às vezes o que é bom pra você pode ser, o que não é bom pros outros pode ser bom pra você, né? Vamos testar. Eu sentei e conversar com o Tony e falei, vamos fazer um teste aí, no meio, não, então fechou. Daí pra frente. E assistência era aqui em cima? Não, era lá. Já era lá embaixo. Era lá. Daí fiquei lá trabalhando anos ali. Daí era o Pablo e tinha mais o Leonardo que trabalhava lá dentro. E o Leonardo saiu, ficou só eu com o Pablo. Daí o Pablo me ensinou tudo. Tudo que eu sei hoje, quem me ensinou foi o Pablo. Sim. O Pablo, pra quem não conhece, o Pablo trabalhou o quê? Uns 6 anos aí também, né? Mais, né? Uns 8, 9 anos. O Pablo trabalhou bastante tempo e, cara, agora lembrando do Pablo, lembra muito que o Tony falou ontem também nos stories lá do teu sonho. Cara, eu tô trabalhando hoje, mas meu sonho é ter o meu negócio, né? E o Pablo foi um cara que fez isso, né? Ele trabalhava aqui. Fazia anos já que ele era formado. E ele era formado em engenharia florestal. Abriu o negócio dele, foi tocando, a hora que ele sentiu que, viu, não tinha mais como... agora no passado... E a gente também sentiu isso, que não, tipo assim... A gente também sentiu, cara, o cara não tá conseguindo mais, entendeu? Ele queria ficar aqui, porque falou que, que não tem reclamação, ele queria ficar aqui, mas não tinha mais como conciliar. Tanto é que na metade do ano passado pra cá, tá, meu período, era só eu e ele, né? E ele trabalhava só até meio-dia. Tanto é que uma época ainda ele foi viajar pro Espírito Santo, fazer um negócio lá. Fiquei sozinho na assistência, eu atendendo, fazendo, comprando, resolvendo tudo. Cuidando de garantia. E daí ele começou só meu período e tal, daí agora em dezembro saiu. Cara, isso é o mérito do Pablo também, cara, porque ele te ensinou pra cacete. Não, tudo hoje. E até no final ali, quando ele tava meio pensando em sair, cara, ele acelerou mais ainda. Acelerou mais. Mais coisa pro Jackson. Ele falou, viu, vai, ele passava pro Jackson e vamos aprender aí, vamos. Só que na cabeça dele já tinha, cara, eu vou sair e não vou deixar ninguém na mão. Tanto é que as conversas que ele teve com o Tony ali já foi... O Pablo sempre falava, não, pode ficar lá tranquilo que ele vai assumir. Vai aguentar as pontas, né? Mas hoje eu devo muito ao Pablo. Nossa, que ele me ensinou. Cara, e hoje, cara... E o pessoal hoje em dia... Sim, muitos que eu conheço, muitos técnicos, muitas pessoas que sabem as coisas não querem compartilhar o conhecimento. E ele toda a vida, não mediu esforço, tudo isso passou certinho. Então, muito massa. Esse é o cara que eu devo. Eu tô no tal hoje por causa dele. Daí o Pablo saiu faz o quê? Uns 6 meses, um ano já? Não, ele é meio período, talvez metade do ano passado, né? Mas ele saiu mesmo, foi... Agora de vir foi na virada do ano, né? Quando ainda teve a confraternização, foi meio que a despedida dele. Verdade. Daí, depois mas ele já tava só meio período, tinha até um dia que nem vinha, porque daí tava muito corrido na já tinha o André, né, que trabalhava na assistência. Daí entrou o André, tá? O André acho que entrou em outubro, sim. Cara, acho que é legal falar, né, do André, cara, porque o André é um cara muito bom que a gente tinha também. Mas pensando estrategicamente, às vezes tem que tomar algumas decisões. Pra ele também foi um desafio, né? Porque o ramo que ele trabalhava é totalmente diferente. Cara, o cara 10, pai de família e tudo. E quando a gente decidiu que a gente ia encerrar com ele, ia colocar
ia colocar o Diego no lugar, cara, foi meio que uma, tipo assim, a gente já tava monitorando algum tempo e a gente meio que decidiu meio que no dia. E até contei depois pro Jackson, o Jackson tava nervoso, ele falou, cara, encerre com ele no final do dia, porque, meu Deus, tô nervoso aqui, tal, não sei Trabalhar o com o cara quê. e sabendo. Eu nunca passei por isso, diz o Jackson, cara. Daí, cara, peguei e é ruim quando você tem que mandar uma pessoa embora, que é uma pessoa que você gosta, né, cara? Tipo, que é só por questões estratégicas mesmo. Não, Assim, ideia, talvez é bom até pra ele, né? não, foi o que eu falei, né? Tipo assim, é legal contar como é que foi a demissão dele, porque eu conto que foi a demissão mais emocionante que eu tive na minha vida, cara. Porque o André foi um cara que eu chamei ele para encerrar com ele, daí sentei com ele, falei, cara, a gente tá encerrando com você, né? Não entenda como uma coisa pessoal, é profissional, a gente tem que fazer algumas mudanças na loja. E daí ele começou a chorar, cara. E, cara, não é fácil mandar alguém embora, né, cara? Tipo assim. Quando você briga, que a pessoa não vai para Não, frente, é você. uma coisa. Agora, quando é estratégico É e complicado. Daí eu peguei e falei pra ele, falei, cara, não entenda como uma coisa que você é ruim. Entenda que, cara, às vezes, uma coisa que o Thales Gomes fala, cara, que até eu falei pra ele, eu acho bem interessante, é o quê? Cara, não adianta eu segurar uma pessoa numa função que ela não tá exercendo como a gente gostaria, sendo que eu tô tirando, às vezes, o sucesso de você num outro lugar. É, Entendeu? O que adianta, cara? Eu vou segurar o Jackson na assistência que mais 6 meses vão mandar ele embora. É 6 meses da vida dele perdido. Porque ele poderia estar fazendo uma outra coisa muito melhor. E daí ele começou a chorar, e eu falei, cara, não entenda assim e tal. Ele falou, não, não tô chorando por causa disso. Eu tô chorando de emocionado. Eu falei, agora me explique, cara, agora eu não entendi nada. Daí ele, cara, você sabe que eu sou muito da igreja, né? Ele é muito da igreja, né? Ele sabe que eu sou muito da igreja e faz algum tempo que a gente tá indo pro lado para ir para São Bento, que a gente tem vontade de ir para São Bento, na igreja de lá e tudo. E semana passada, a casa que eu moro de aluguel, o dono da casa pediu a casa porque ele vendeu, então eu tenho 30 dias para sair. A minha esposa, o chefe dela perguntou se ela queria alguém para indicar para trabalhar em São Bento. E era numa segunda-feira, o dia que eu tava despedindo. Ele falou, cara, e eu ontem no culto, eu falei para Deus, falei, ó, Senhor, se for da tua vontade, me dê uma resposta até final desse mês. E, cara, era não dia, tardou, fechava né? dia 28, do dia 27, cara, pensei com ele. Eu falei, cara, tá aí tua resposta, né, cara? Cara, e daí, tipo assim, ele pegou e falou, cara, deixa eu fazer uma oração por você, fez uma oração por mim. Falou, cara, que foi a melhor empresa que eu trabalhei na minha vida. De todos os lugares que eu tive, amo todo mundo das lojas, né? Mas era pra ser, cara, tem coisa que, eu falei pra ele, cara, tem coisa que a gente não entende às vezes na hora, mas lá na frente, cara, mas, porra, É é algo que fez verdade. bem para ele, né? Ainda mais agora com o cenário que você falou, é algo que fez bem para a família dele, porque às vezes ele A filha dele não tá se adaptando na escola, mas fica, também, né? fica com a esposa Cara, aqui, muitos sinais, digamos, né? Eu falei, cara, o sinal tá aí, cara. Agora, se eu fosse pegar tuas malas agora, e ó, tô indo, direito cara. antigo, algum policial passando por casa. E, cara, Diegão, conta um pouco de você aí, cara. De onde é que você é? De onde é que você veio? cara, de tudo que é lugar, se for pensar desse jeito. Eu sou natural de Curitiba. Eu vivi, morei em Curitiba, me criei, né? Até os 9 para 10 anos ali em Curitiba. Daí houve alguns problemas ali, parte familiar do Você meu é pai, coisa curitibano? assim, eu sou curitibano. Mas num período ali, quando eu acho que 10 anos mais ou menos, a gente se mudou para a União da Vitória no começo. Porto União, União da Vitória, que é um em cima do outro, é a mesma coisa, né? E nessa de se mudar foi ali que você cria personalidade, você se cria a partir dos 10 anos, né? Então, tanto a sua personalidade, amigos, você começa a ter laços a partir dos 10 ou 16 anos ali que você cria. Então, eu me criei em União da Vitória, estudei ali até o segundo ano. Quando no segundo ano eu me mudei de novo com meu pai, a gente foi morar em Bela Vista, moramos em Bela Vista coisa de 2 meses. Se mudamos para Major Vieira. Você morava com teu pai e com a tua mãe, não? Não, já estavam separados. Meu pai e minha mãe tinham separado lá em União da Vitória. Minha mãe foi para Curitiba, ficou um tempo. Depois ela foi para São Paulo, onde hoje ela mora lá com o marido dela, né, meu padrasto. E o pai, eu fiquei junto com ele ali. Eu morava mais na casa da minha avó, por parte de pai. O pai, ele trabalhava na Reunidas, eu via pouco ele na época. Ele sempre estava viajando, ia para Caçador, ficava 3 dias, voltava, ficava em casa, viajava de novo. Então eu via pouco ele, eu ficava mais com a minha avó.
E nessas viagens o pai conheceu a minha madrasta e daí ele se mudou. Começou a trabalhar na prefeitura de Bela Vista na época, eu me mudei junto com ele, a gente foi para Major. Em Major Vieira ali também, eu fiquei até o terceiro ano. Quando deu 18 anos, né, quando eu fiz 18 anos, uma semana depois, certinho, eu lembro até hoje, eu fiz num sábado, era dia 1º de novembro, que eu sou né, de 1º de novembro. No dia 8 de novembro, encostou o caminhão na frente de casa, o pai nem sabia o que tinha acontecido. Durante um mês ali, mais ou menos, eu já estava com alguns amigos meus, a gente se organizando para vir morar para Canoinhas. E naquele dia 8 foi quando chamamos o frete, a gente tinha dinheiro, que estudava no IFSC, recebia do IFSC, não tinha um dinheiro guardado, fazia alguma coisa aqui, um outro amigo meu que já trabalhava em Canoinhas, então a gente juntou os três, a gente veio em 3 amigos, e uma outra moça que morou com a gente também, que também estudou comigo, super amigo. A gente veio para morar em Canoinhas, alugamos uma casa em 4, dividindo aluguel, fazendo compra Cara, e... deve ser, cara, eu nunca fiz isso. Mas eu já tive vários amigos que fizeram, cara, vamos nós 3 aqui, somos amigos, se vamos alugar um juntar. troço. Cara, deve ser só não festa dá- e bagunça, cara. Não dá pra falar que passei dificuldade na vida, nunca, fome, coisa assim, nunca passei, sempre tive uma vida até regada, né? Sempre comprava, fazia o que queria. Mas nessa época foi aonde a gente sentiu que é a melhor parte, porque tava com os amigos, você saía, a gente até brinca hoje em dia, na época tinha a farmácia Vital, que era 24 horas, né? A gente saía do IFSC, a gente passava na farmácia Vital, às vezes para comprar um cereal e uma vodka para ir para casa, porque daí eu chegava em casa, tinha 4 ou 5 amigos juntos, era o cereal, pão e fazer cuba. E vodka. E era isso que a gente fazia, estudando aqui. Depois de um tempo, aqui no IFSC? eu fiz e completei técnica de informática. Na época, isso, ele era mais voltado para a parte de programação, tanto que quando eu me formei, teve mais uma turma depois que se formou, e eles encerraram o técnico e abriram daí análise de sistemas, que é a faculdade, não, superior que tem ali agora. Então eu me formei praticamente dos últimos ali no técnico de informática, em 2015 isso. E quando eu me formei, que daí a minha renda principal era de estudar, né? Eu estudava ali, eu recebia para estudar, né? É coisinha boa, né? Depois que acabou essa parte do IFSC, eu fui procurar emprego e tudo mais, e o meu pai, ele estava fazendo uma reforma na casa lá de Bela Vista, que era da minha madrasta, e ele sempre estava em contato com o pessoal da 1001, comprando tinta, comprando material, fazendo um monte de coisa. E nisso surgiu a vaga, meu pai me indicou, levei o currículo, conversei lá com o gerente, que é o Evandro, acho que ainda está lá como gerente hoje, e comecei a trabalhar lá para eles como vendedor. Vendedor primeiro na loja, né? Vendedor ali no meio da loja, atendia todo mundo, tinha as metas da semana para produtos e tudo mais. Sim. Depois de um tempo, eu acabei indo para a parte do balcão de ferragens, isso lá na 1001. Ele vende parafuso, fiação, máquina. Na época até eu ganhei um certificado da Steel por vender cortador de grama, porque era uns cortador de grama daqueles de sentado bonitinho dirigindo, que eu vendi 2 numa semana, nunca tinha sido vendido aquilo em coisa de anos. Eu vendi os 2 numa semana, então eu tenho o certificado da Steel, aprendi muita coisa lá com eles. Você pode mudar para vendas? Para vendas. Vender tudo ali. E nessa parte de vendas ali eu aprendi bastante coisa com eles, mas o principal foi fiação, encanamento, parafuso, esse tipo de coisa de construção, assim. Foi onde eu aprendi ali, porque eu atendia muito eletricista, muito pedreiro que vinha pedir, eu quero o padrão Celeste, o padrão Celeste. Eu também fiz um monte de coisa, cara. Eu fiz curso de hidráulica, fiz de elétrica, cara. Eu sei fazer, sabe? Não coloca bastante. Mas se precisa usar, fácil, né, cara? E é legal, né, cara? Cara, é um negócio que... Ali eu também aprendi a mexer com cano, essas coisas, porque em casa às vezes quebrava e ia chamar o... Não, via lá, comprava as peças e se virava, né? Tá, e daí você ficou dos 18 até que idade? Aqui eu fiquei até os 20, que deu. Que daí eu morei com 18 e eu voltei pra Curitiba. Com a tua avó? Daí eu fui morar na casa da minha avó, lá no sobrado que ela tem lá. Já conhecia tua esposa, não? Não, ainda não. Lá na época eu tava namorando com outra moça, também daqui, né, de Major Vieira. Eu com ela eu fiquei acho que 7 anos namorando, mais ou menos. É mais ou menos isso. E daí, pouco antes de eu voltar pra cá, a gente terminou, eu conheci a Larissa, a gente começou a namorar. Ela foi morar comigo lá em Curitiba, daí deu um tempo depois a gente voltou. Mas isso agora, no final, coisa de um ano pra cá, né? Sim. Antes disso, morando lá em Curitiba, eu morei com a minha avó um tempo, e depois, todo esse tempo trabalhando na Lumitec, que é o último emprego que eu tive. 6 anos. 6 anos eu fiquei trabalhando com eles lá. No começo eu entrei para fazer só emissão de nota fiscal. Quando eu saí, eu estava fazendo o controle da ISO 9001 deles lá que tem, que é parte de qualidade de indústria, né? A emissão de nota, controle do próprio escritório, fazia, né, rotina de trabalho ali,
e da produção. Então, produto químico, tudo também tinha que saber, mexer, fazer. Quando eu saí, a minha namorada foi morar comigo, a gente ficou 6 meses morando junto lá. E daí deu a oportunidade, a gente viu que precisava vir para cá. Ela sentia falta da mãe, precisava vir para cá para ficar mais perto, para Eu cuidar. lembro que você comentou. E eu mesmo lá também já estava num ponto que eu cheguei aonde eu queria, assim, eu não conseguia mais subir, porque eu estava abaixo dos chefes, eu mandava, entre aspas, no resto do pessoal. E não tinha mais para onde subir, eu queria algo melhor para mim, algo maior. Eu falei, ó, tem oportunidade, eu vou voltar para Canoinhas para investir lá, porque lá eu sei que posso ter uma Cara, eu oportunidade. vou ter Né? que te fazer essa pergunta porque faz pouco tempo que você está aqui com a gente, cara. Diga. O que você notou de diferente de todas essas empresas que trabalhou para a base? Cara, primeiro de tudo, e isso é algo, puxando a fala que você falou da André, a melhor empresa, cara, primeiro é o pessoal, né? Eu falei isso, acho que já pro Jackson, para você, até pro Fauri. O tratamento pessoal é diferente. Chefe, todo mundo tem, mas é diferente você vir conversar frente a frente. Por mais que lá em Curitiba os meus antigos chefes já foram chefes da minha mãe, eu conhecia eles desde criança, então a gente tinha uma amizade, tinha um tratamento diferente, mas ainda assim, você conversar com as pessoas, os funcionários, não ter intriga, não ter picuinha, você se sentir bem de vir trabalhar, não só pelo trabalho, mas pelas pessoas que estão ali. Lá em Curitiba tinha um ou outro funcionário que você às vezes ia trabalhar, você via a pessoa, você dava uma desanimada Claro, mas pela um pessoa, pouco né? disso é que a gente estava falando com o Jackson hoje. Hoje o Jackson é um cara de muita comunicação aberta também. Uhum. Tipo assim, ele, cara, não tá uma coisa legal, ele vai falar com você, ó, André. André. Ó, Diegão, cara, não tá legal isso. Pô, como é que você fez isso? E, cara, tem que ter tem que ser transparente. Você precisa comunicar. E tem que, cara, alinhar algumas coisas que é normal, cara. Pô, vocês ficam mais tempo juntos Do que com a família. Do que do que com a tua mulher, cara. Sim. E com a tua mulher você briga pra caralho. Te imagina? Como é que eu vou brigar com um homem desse o dia inteiro? Não, né, uma coisa, isso eu sempre falei, pra mim é o ponto principal pra mim, né, pra ser a pessoa falar comigo. Eu fiz algo errado, eu não tô sendo suficiente pra algo, você vem e me comunica pra você, a gente se entender e eu tentar também falar o que eu posso fazer pra melhorar. Agora, aquele negócio de ir lá falar para o terceiro vir falar para mim, cara, além de me deixar bravo, isso é um negócio que, tipo, perde a confiança com a pessoa. Porque eu sou uma pessoa aberta, eu converso com todo mundo, eu sou, né, extrovertido, converso. Receptivo a feedback. Agora, daí vem, porque eu vi que ele não fez, vou passar pro terceiro vir, então isso acaba até a comunicação com a pessoa prejudicando, né? Cara, e é uma coisa, a gente sempre fala, todo mundo tá para se ajudar. Sim. Então, cara, pode às vezes vai no vendedor e dar uma dica. Ó. Pô, eu acho que seria legal você fazer assim, o que vocês acham? Né? Porque às vezes a gente tá tão fechado ali que a gente não abre a pensar cabeça fora, pra abre outras a coisas, né? Quem tá vendo de fora às vezes consegue te dar uma dica, e daí sempre leva, claro, pro lado bom, né? Porque se a pessoa tá te dando uma dica, ela tá querendo que você evolua, porque ela vê que tudo dentro da empresa é pro mesmo lado. Não adianta aquela pessoa lá não tá conseguindo. Ou tá afundando a mesma empresa, né? Então, esse negócio de você vir falar que nem... Aqueles que pensam assim, que o chefe se ferre, né, cara? Tem, né, cara? Não, cara, igual não faz sentido. Seleção, tal. Porque é pensamento contrário, na outra empresa, lá na Unitec também, puxando esse negócio. Deus o livre, mas política. Tinha funcionários dos dois lados. Eu, sendo como funcionário, mas eu estava praticamente abaixo do chefe, eu vi os dois lados. Eu sempre falei isso para o pessoal. E não interessa, né, cara? Que interessa. É empresa, tem que ir para frente, a gente tem que fazer, trabalhar. Cara, eu falo assim, ó, sexo, religião, política. Não interessa, cada um tem o seu. O que interessa, cara, todo mundo tá trabalhando legal, seu ambiente é agradável, tá batendo meta. Tá puxando, tá indo. Não tá indo, gente. Vamos vida melhorar. Pessoal é vida pessoal, profissional é profissional. É duas coisas que excluem uma outra. Não, né? e tem outro problema, você tem problema em casa, deixa em casa, tem no serviço, deixa no serviço. Vai chegar em casa bravo, brigar com a mulher porque brigou no serviço com alguém, ou o contrário. Ou chegar no serviço assim, por causa disso. Né? Cara, outra pergunta, agora fazer pro Jacão. Qual que é teu sonho, Jackson? O meu sonho, são tantos. São tantos. Alguns eu tô realizando, outros já O que tá realizando? Nada, ter a família, né, cara? Ter a família, ter a tua casa, fazer. O Jackson construiu a casa dele, né, com o teu pai, né? Começando com o pai, né? Começou com o teu pai, daí já colocou um carro no meio. Eu tinha um carro no meio dele. E tudo no peito, cara, sem nenhum financiamento de pressa, sem nada. Construiu tudo a casa. Terminei faz 3 anos a casa e tudo na raça. 23 anos, no caso que tá Casa construidinha. construída e Top demais. imobiliada. Ainda eu e minha esposa fizeram tudo.
graças a Deus conseguimos. E sonho tem vários, né? Hoje é o quê? Hoje o sonho meu, o que é? Isso, na verdade, não é um sonho, né? Você vai ter que trabalhar com isso para dar uma estabilidade para a família, né? Sim, Para nós ficar tudo sossegado. Mas o sonho é um carro zero. sim. Tanto é que eu E falo. sabe qual carro que é? Sei. E o carro que eu digo, assim, eu tava comentando com a minha esposa. Eu só vou trocar de carro, eu digo, se for trocar com 0 km. Se for pra pegar, eu não vou, só vou pegar 0 km, porque é um sonho que eu tenho e eu vou realizar. Sim. Cara, Chega lá. de verdade, cara, eu também tinha esse sonho. Graças a Deus conquistei o meu, cara. Sim. E eu tinha o sonho, cara, não era nem pelo carro zero, cara, era pelo ir na concessionária, olha a cabeça, cara. Era pelo ir pela concessionária, viver a experiência do cara da concessionária, apresentar o carro pra você tirar os plásticos, você tirar... Colocar aquele lação vermelho em cima, tirar Entendeu? fotinho. Cara, bom demais, cara. Entendeu? Que era de ter a casa, né? A casa já conseguiu, né? Lógico, nunca termina a casa. Né? É verdade, né, cara? Verdade. Fazendo mais um Nunca- quarto. Agora nunca tem, inclusive, tá uma bagunça na casa que estão fazendo um quarto, estão fazendo mais um banheiro, churrasqueira. Tá fazendo ali onde você... Isso, lá pra trás churrasqueira, né? Então, uma parte do sonho já foi, né? Eu tô vivendo. Agora o outro que eu batalhar é eu comprar o carro, né? Cara, mas isso é, tipo assim, você tem que valorizar cara, você com 26 anos, tudo que você já conquistou, cara. A gente sempre tem a cabeça que a gente tá atrasado. Eu tenho isso também, cara. A gente sempre pensa, pô, tô atrasado. Tem gente na frente, tem gente na frente. Porque era... Só que a gente Cara, só que valoriza, erro. cara, porque, porra, 26 anos é novo, cara, pra ter uma casa quitada, um carro quitado, uma família, um filho. Cara, tá estabilizado. entendeu? Tem uma profissão. Você tem mais, cara, pensa assim, ó, dos 18 aos 26 você trabalhou. Em 8 anos você construiu isso. Não é em 26 anos, em 8 anos você construiu. Sim. Então pensa que até os 50 você tem mais 25 É, anos pra você criar. Olha quanta coisa, cara. Falo até, esse dia eu falei, eu comecei a realizar sonho, ter sonho e realizar a partir de quando eu comecei a trabalhar com o Tony. Não porque é ele. Sim. Não, é que ele, tipo, ele me mostrou assim, que você tem que ter um objetivo na tua vida. Não pode só acordar e viver. Não, acordar, vou trabalhar, vou ter dinheiro, lógico, vai virar uma monotonista, vai viver, entendeu? Tipo, você tem que ter um sonho, um objetivo, você, vou acordar, vou aguentar saco dos outros, porque eu preciso comprar isso aqui que eu quero, tem que ser um celular, um notebook, qualquer coisa. Mas você não pode só viver. Tipo, acordar, trabalhar, dormir, acordar. Não, você vai desanimar, né? Cara, a vida fica muito E assim, eu comecei, lógico, anos, toda a vida eu trabalhei e tudo, né? Mas tudo eu fui com cabeça dura, assim, tipo, não esquentava a cabeça com nada, tinha festa. Já, não esquentava a cabeça com nada. O Jacques saiu da bagunça, né? A Carol que brecou ele, né? Mas nós também vai fazer, deixa eu ver, hoje é dia 15, sexta-feira vai fazer 10 anos. Ô, você ganhou uns pontinhos agora, cara. 10 anos. Eu hoje eu mandei um Bolinho. não era bolinho, era um açaí pra lá em casa, né? Agradável. Eu falei pro Pet, Pet, tô aprendendo com você, né? Porque o Pet fez uma rasgação de seda aquele dia aqui, cara, que eu fiquei com vergonha, cara, de mostrar o vídeo pra Má, cara. Ouviu o começo dessa parte? Deu 1h30 de podcast, 60 minutos ele falou Só da esposa e da companhia. Tudo que consegue. Diferenciado. Diferenciado. Zé, voltando ao assunto, comecei a ter as coisas e ter a cabeça no lugar a partir da hora que eu comecei a trabalhar ali na Clara e tal. Que daí eu já tinha o carro quitado, né? E daí que eu comecei a fazer a casa e ter cabeça para fazer as coisas. Então, o que eu construí agora de 5 anos para cá. E o teu, Diego? Cara, puxando justo o que você falou de sempre se sentir para trás, né? Eu levo o contrário, me inspiro, né? Porque, poxa, tô com 26 anos também. Fiz em novembro, né? 27 agora esse ano. Coisa minha, eu tô conquistando agora, comprando. Então, consegui mobiliar lá em casa, Sim. eu queria trocar de cama. Comprou uma geladeira hoje? Comprei uma geladeira, queria trocar a geladeira que é minha, coitada. 1 metro de geladeira, não cabe nada dentro, gelando, fecha de gelo na frente, tem que levar com martelo para tirar as carnes. Então, trocando a martelo geladeira. pra tirar as carnes. Pô, Não, cara. Forte, cara. Agora, pô, comprei a geladeira. Eu vou ter que batalhar para pagar, vamos trabalhar, fazer, lutar. Vou, mas isso me inspira cada vez mais a continuar, porque, poxa, vejo a história do Jackson, a sua, outros amigos meus, o Tony, cara, começamos todos do mesmo ponto, do zero. Você tá lutando, batalhando e seguir, puxando o que você quer. Eu fiquei muito tempo nessa, como o Jackson falou, de trabalhar, acordar, ia dormir, trabalhar, acordar, ia dormir. Chegava no final de semana,
festa, vou comer alguma coisa, pedia iFood, saía, bebia, voltava a trabalhar. Cara, mas uma coisa, a mulher ajuda muito o cara nisso, cara. Ou É a verdade, companheira cara. do lado ajuda muito. Porque, cara, o cara solteiro, O com um cara tem que ser amigo, muito forte. o dinheiro no bolso, O cara Não tem que ser fica, muito né? forte. O cara tem que ser muito forte. Trabalhar e sozinho no mundo, se o cara ganhar bem sozinho no mundo, você vai. Vai gastar, vai fazer coisa. Não precisa ir Isso- com festa, gasta com bobeira. Sim. E isso agora, justo morando ali com a Larissa, agora nós dois estamos trabalhando, estamos, né, fazendo o nosso, ainda tem algumas dificuldades, tem dívida para pagar, tem um monte de coisa. Mas isso é outro incentivo, tem que trabalhar, tem que pagar as coisas. Eu quero amanhã, depois, nome limpo, aqui, comprar um terreno do zero aqui, construir, tudo cara, com e esforço, eu né? vou falar uma coisa, cara, tem muita coisa e o Jackson, que já construiu agora também, ele vai concordar comigo. Tem muita coisa na cabeça da gente que a gente acha que é impossível, cara. Porque a gente não... Cara, foi do zero, sem ajuda de ninguém, entendeu? Sim. E, cara, você olha, você acha sempre impossível. E, cara, se você bota teu sonho e vai conquistando, daqui a pouco você vê, cara, não é impossível não, cara. Eu acho que dá pro jogo virar, cara. Dá pro jogo virar, cara. E isso vai te motivando cada vez mais, cara. Entendeu? Sim. E tenho certeza, cara, que você também, cara. Você é um cara cabeça. Sim. Entendeu? Hoje em dia, É. já fui cabeça dura com isso, já fazia, mas hoje, cara, Sozinho no mundo, né? literalmente. Porque, Porque né, viu, uma família, que eu digo assim, um pai e uma mãe, não que, né? Mas isso muda também a Meu Deus, a cabeça do tá cara. junto, né? Ou pode ser ou melhor, né? Sim, Às vezes pode ser que te passe muita mão na cabeça, você vai ser Des- ingrato com as desande, coisas. né? Sim, se pô, doutor Robson. cara, eu valorizo muito minha mãe, porque eu até falo pra ela, eu falo, mãe, é eu, meu irmão mais novo e minha irmã mais velha. Eu falo, mãe, você criou 3 homens dentro de casa. A minha irmã é que nem um homem também, cara. Tipo assim, pra fazer as coisas tem que criar mesmo. E, cara, eu falo isso pra ela, eu falo, mãe, você ensinou a gente, a mãe sempre dizia assim, eu vou ensinar vocês pra vida. Ensinar vocês pra vida. Era essa, cara, eu não esqueço, porque ela sempre falava isso, eu não entendia, né, cara, quando era criança, né, cara? Que ensinar pra vida? Né? Tô cagando pra vida, digamos. Sim. E, cara, hoje eu vejo, cara, se ela tivesse feito diferente, talvez, cara. Passava a mão na cabeça. Meu Deus, cara, quando eu comecei a trabalhar, podia dizer, mãe, tem 200 pra me emprestar? Capaz mesmo, você tá trabalhando, se vira. Ah, mãe, tá trazendo tal conta. Se vira, a responsabilidade é Tá tua. trabalhando, então? Fez, agora paga, mas é. E isso me ajudou muito, cara. Você amadurece, né? Amadurece muito, cara. E eu também casei novo, igual você, né? Sim, né? Então, isso Muda, ajuda vai bastante. mudando com o tempo a cabeça, né? É. E eu ainda tenho bastante contato ali com a minha mãe, com o meu pai não tanto. A gente deu uma brigada um tempo atrás, conversa, manda mensagem, mas também não temos procura de nenhum dos dois lados, né? Tem o pai, é por isso. Com a mãe eu tenho mais contato, por mais que esse passado, como ela mora longe, é mais pelo WhatsApp. Às vezes, quando eu morava lá em Curitiba, eu sempre ia de lá para São Paulo uma vez por ano de avião para falar com ela, mas o meu contato é pelo WhatsApp. E eu tenho nessa, às vezes ela me ajuda, do nada me manda um pix. Ó, 100 pila pra você, vai lá, hoje compre uma pizza. Porque ela sempre falou isso, que ela quer me ajudar, mesmo ela estando na condição que ela tá construindo casa com problema, com não sei o que, ela quer poder me ajudar pra ninguém falar um A que ela não me ajudou, mesmo ela estando lá longe, desde os meus 13 anos que ela se mudou e... Isso é uma coisa que ela deve ser, ela se sente responsável por, tipo assim, culpada talvez Por não algumas estar ali questões, junto mas nessa ela parte. quer Então... contribuir. E é importante ter essa comunicação, cara, não adianta. A gente tem que pensar, eu penso que sim, nos meus pais também. Eles são de uma outra geração também. Tem coisas que não batem. E eu sempre falo pra minha mãe, viu, tem coisas que você acha de um jeito, eu acho que deu outro e tá tudo certo. Né? Cada O um vai importante com um é a lado. gente se dar bem, né? E saber relevar algumas Se coisas. respeitar. Né? Se respeitar. E a gente que é filho tem que ficar quieto muitas vezes com muita coisa, porque, cara, Por mais mais que que é acho o que pai, é. querendo ou não, né? É A mãe quem é o te pai. criou, quem te trouxe pro mundo, do jeito ou de outro, você tá aí por causa deles. Então, tem muita coisa que eu já desabafei isso pro meu pai, que na época a gente brigou, É que mago coisa às que eu não vezes que queria. você fica, entendeu? Mas hoje em dia eu paro e penso, cara, meu pai, coitado, tá velho, vejo foto dele, igual eu, mas velho, cabelo branco. Cara, e outra coisa que eu vou legal, levar, cara, né? que assim, ó, que eu vi esse tempo o cara falando e é verdade. Às vezes a gente julga algumas coisas, atitudes algumas dos pais da gente, mas a gente que é pai agora, você fica pensando, cara, às vezes eles erraram tentando acertar, cara. Você acha que a gente julgar, por que fez aquilo? E Mas antigamente- o pai e a mãe sempre
fazer alguma coisa tentando acertar. E antigamente não tinha a informação que tem hoje. Não, e Não tinha. E não tem manual também pra criar filho, né, cara? por mais que Não tenha existe vídeo, isso. mas é diferente, né? Não, Eu é. ainda não tive o meu, mas eu sempre penso nessa, não tenho pretensão ainda de ter, mas sempre pergunto, já perguntei pra você, já perguntei até pra ele, muda a sua cabeça depois que você tem um filho? Porque quem tem filho, né? A mulher vai ter que Cara, engravidar, vai carregar, mas muda você ter a criança. Você, tipo, o seu sentimento Cara, com o muda filho, porque assim, né? ó, você vê que tem um ser que depende 100% de você. A Ou responsabilidade. você faz o troço acontecer, ou você faz, não tem, cara. Não existe meio termo. Não é como se fosse você que deixa pra depois. Imagine Então, dois. Imagine dois. Imagina dois. A gente não quer comprar uma roupa, não, mas vamos aguentar um pouco. Né? Pra comprar. Cara, você dá deixa pra fazer segurar qualquer com coisa. Precisa ser comprado. porque vai por eles. Então eu sempre tenho, né, penso nisso. Hoje eu tenho gato. Cara, e Tem coisa que eu faço com meus gatos, cara. Cara, e outra coisa também. Falei com meu cunhado essa semana. Falei, cara, tem muita coisa que a gente vai viver só tendo filho. Só quem tiver filho vai viver. E tem coisa que só quem não tem filho que vai viver, cara. É. Porque a gente com filho tem coisa que a gente não consegue viver. Não tem como. E, cara, é normal. Né? Tem a parte boa do filho, tem a parte ruim às vezes. Entendeu? E assim, nem tudo é uma Sem filho também, tem a parte Tem a parte boa, boa, também, tem a parte ruim. ruim. Porque, cara, quando você já tem filho, daí você começa a pensar. Você vê que enche a casa. Né? Às vezes eu olho pra mãe e penso, meu Deus, se fosse só nós dois. Mas o meu mesmo pergunta. Será que eu penso comigo assim, será que eu estaria junto ainda? É. Será que eu não tinha me separado, talvez? Tipo, Mas é, igual ali você tá com o Carol falando, putz, mas né, nós com a cara pronta, você tava, putz, ou só nós dois, que é estranho, né, quer cara? ser um vazio, né? É Porque muito estranho, cara. É igual eu vindo mais um agora, eu já vejo uma forma diferente, eu já vejo a casa mais cheia, cara. Sim. Chegar em bagunça e neném chorando, não tem o que fazer. Bernardo surrando já, porque o Bernardo gosta de brigar, né? O que eu tive de boa, acho que na escola, cara, o Bernardo vai puxar. Cara, o que mais tem pra falar, hein? Quais são os tópicos? Cara, e como é que tá sendo essa comunicação tua com o Jackson na assistência? Né? Hoje não faz um mês, eu acho. Não, tá Faz dando, tá dando duas Três semanas para 3 semanas, né? Porque como você comentou, né? O André, ele acabou saindo no dia 27, eu já assumi no dia 28. Então, Faz dia 2 15 semanas? faz 2 semanas aí que tá... Cara, como, né, eu sempre comento, às vezes você mesmo dá o feedback, né? Dificuldade. Cara, aprender coisa de sistema, coisa assim, você aprende fácil para fazer e tudo Entra no mais. automático. Você pega no automático, ainda mais quem tem mais facilidade, sempre mexer com computador, vai mexer com computador é coisa fácil. Sim. Tem coisas que tem dúvida, mas sempre o Jackson tá ali. Então, volte e meia, entra ali, Jackson, ó, esse aqui tá o telefone, o que acontece, ó, esse aqui, o que pode ser, para você poder comunicar, dar um pré-laudo ali pro cliente, para você poder passar o serviço, né? Então, tem muita dúvida, assim, que surge, que eu passo pro Jackson. No começo, ali, na primeira semana, foi um pouco mais apertado, porque não era coisa que eu tinha recebido. Era muita coisa do André, coisa para trás ali, então eu não sabia o status. Tanto que tem algumas mensagens para cliente mesmo, que eu mandei, tô assumindo agora, eu estava me informando sobre essa situação, então é assim que aconteceu, vamos resolver dessa forma para poder até atender melhor. E com o Jackson me ajuda muito nisso, que eu chego para ele, tal coisa, de quem quer esse cliente, Como o que Jackson aconteceu? já trabalhou na tua função, já Ele sabe certinho, né? Então nessa parte de dificuldade, cara, Não, e mais tranquilo. o bom é que eu lembro, às vezes eu nem, o tempo do André, eu nem saía lá fora, até hoje nem saio lá fora. Mas eu escuto a pessoa falando, eu conheço a pessoa, porque nossos clientes, a maioria dos clientes são tudo são os clientes. mesmos. Então eu conheço isso aí, até o que aconteceu? é o problema, eu já sei de cor. Então, É engraçado, tem vezes que eu vou entrar para perguntar para ele do tal celular. vamos falar. Tá aqui, já vai puxando, porque ele escutou a voz do cara e Já ele já sabe. sabe quem que é. Eu, Cara, show. Cara, e assistência é a prova de que nem sempre o cliente tem razão. Né? A gente teve um caso, né? Do cliente que chegou brabo, né, cara? Sendo que foi ele que derramou na água o celular. Sim. Então, não tem, né? Tava matando, picando. O cara nervoso, o cara chegou Bravo nervoso, e gritando, Bravo, né? Querendo né? vencer no grito, como fala. garantia e tudo, e bem na verdade o cara tava errado, né? E ainda a gente faz muita coisa que hoje a gente tá falando com o Jackson, né? Uhum. A gente poderia cobrar do cliente Lógico. o serviço que foi feito, porque ele Esse tava em errado. específico, Poderia cobrar. bravo, errado, tava Só fora de que a garantia. gente tem um atendimento diferenciado pro cliente. Sim. Antes o André dizia, rapaz, é a mamãe, te dando garantia. Cara,
coisa que não existe garantia, mas a gente Faz ali. Volta e meia até ontem, o Jackson fez a limpeza de um celular só do conector do carregador. É um serviço básico, vai fazer a limpeza e que Muita o gente conector... iria cobrar. Muita gente cobra. O meu mesmo, quando eu precisei, no passado, foi cobrado. O Jackson, eu sempre Tem uns que cobram e ainda fala que foi trocado o conector de foi carga. trocado. É só limpa, né? Ali o Jackson, ele limpa, não, tá aqui. Por que isso? A gente brinca, às vezes, chamar serviço, né? através Porque, desse cara, que vem serviço pro gente. Você está atendendo, você está tendo um atendimento diferenciado para o cliente no balcão. Você está atendendo a pessoa bem, você está fazendo um bom serviço. É tudo para o cliente voltar. Às vezes não é nem ele que vai trazer o celular e consertar, mas ele vai indicar para o vizinho, vai indicar para a mãe dele vai trazer o serviço para a gente. Então, o primeiro de tudo é atender o cliente, fazer o que ele precisa. Então, muitas vezes a coisa que você falou, ia cobrar para fazer uma limpeza. O Jackson faz coisa de 10 minutos. Cara, e hoje o que a assistência fatura, né, cara, de verdade, é o que uma loja de calçado fatura quase, cara, entendeu? E graças a um trabalho de anos, né, cara, fazendo isso. E, cara, é muito essa questão de atender muito bem o cliente, indicação. Cara, o boca a boca ainda vence qualquer programa de marketing. Volte e meia. Pode botar na televisão, cara. Pode colocar. Cara, de verdade, cara. É o básico bem feito, cara. Não adianta, não tem milagre. O cliente volta. Sim. Volte e meia, você arrumou uma vez, mas que vem de volta. Trouxe. E tem vários, né, cara? Nossa. Tem vários, sabe? Nessas 2 semanas que eu tô ali, cara, já veio a moça que ela trocou 3 celulares diferentes. Sim. No nome dela ali, mas uma vez veio o marido trocado, outro veio ela que tinha quebrado, daí depois o do filho. Coisas diferentes, mas as 3 ela fez aqui e ela ainda saiu falando, não, indico para todo mundo. Por causa do tratamento, no primeiro passo, pode ter sido essa limpeza no celular. Fez a limpeza, amanhã depois, leva lá que eles fazem. Levou, trocou, fez rápido, fez bem. Leva o meu lá agora. E vai Hoje ser a gente né, mudou cara? um pouco também, né? A gente mudou a parte da assistência para ser um... Tem algumas assistências, a gente inclusive recebemos e fizemos um serviço essa semana que a cliente tinha comentado que a assistência pediu 60 dias para fazer a troca do conector de carga. Eu comentei com você, lembra? A gente pediu, quase chegou no outro dia eu fiz e liguei para ela, tá pronto, mas já nem queriam que fiz, nem veio buscar. Às vezes era um serviço muito barato, às vezes era algo que ia ter que procurar peça, como a gente faz. Mas, cara, é serviço. Hoje dando uma garantia, né? Que é nem nossa, né? A moça tava com o celular... Um iPhone 13, comprou em outro lugar, até fora do país, inclusive, e deu problema no setor de rede. Só que, cara, um reparo, né? Um iPhone 13 não é bem assim. E é bem setor de rede, né? O negócio mais complicado que tem. Aí a gente viu que tá na garantia. A gente falou com ela, não, mas eu já entrei em contato com eles e falou que não tá em garantia. Daí ficamos 2 dias ali, o Diego ficou 2 dias falando, mas como que eles reprovaram a garantia? Você veio pegar o celular? Sim. E no iPhone ele tem, né? Tipo, tudo Ele ele fala, aí, a garantia no suporte oficial da Apple, lá botei no e-mail, tava lá a garantia, mandemos no pra ela, tudo. Ela entrou em contato com o cara. Ela entrou em contato com os caras mandaram Apple, o que era pra fazer, nós fazíamos o celular. Daí ela queria ver o dispositivo de rede, o que tá. Daí só que como o celular tava com a gente, ela mandava, preciso disso. Print, mandava. Agora é esse. Print, mandei. Beleza, então amanhã eu vou pegar que eu vou postar pra eles analisarem. Cara, isso é detalhe, né? Detalhe, né? Tomou tempo? Tomou. O Diego ficou ali, então um tempinho, falou que ela tava, mas cara, pode muito bem abrir o celular, fazer o conserto, cobrar lá 2 mil que fosse o conserto. Mas, cara, você tava garantido, menina, por quê? Sim, a e garantia. no fim era um recal ainda, esse aparelho é um recal que saiu. Que sempre que deu problema. A gente explicando isso pra uma ela. linha assim que deu problema, então eles vão trocar pro novo, sabe? Entendi. Nossa. Então, ganhou dinheiro, né? Nós pedimos muito bem cobrar, abrir, fazer. E isso que ele fala, né, que é o chamar serviço, porque, poxa, beleza, agora ela não fez com a gente, não foi cobrada, nossa, perderam dinheiro. Pelo contrário, amanhã depois ela derruba esse celular e quebra uma tela. Sim. Aonde que ela vai procurar para trocar? Pô, a pessoa da base me atendeu bem, me ajudou. E ela já trazia, ela tinha um laço. Acho que já tem histórico dela. Cara, e o que o Diegão gosta de fazer nos tempos vagos? Cara, o maior hobby que eu tenho é computador. Eu sempre fui muito de computador, até quando era menor, meu pai tinha uma lan house, então eu jogo, assisto filme, vejo série. Hoje em dia, mais assisto filme e vejo série que jogo. Às vezes eu chego, tem 30 jogos instalados no computador. Mas tipo, série do que você... Cara, agora por último eu tava assistindo a série do Last of Us, que é inspirado em um jogo. É a adaptação do jogo pra série.
uma série muito boa. Normalmente eu vou pra essa parte mais fantasia. Então, quando tem monstros, Game quando of tem Thrones. bichos, Game of Thrones, Supernatural, quando tinha assistido, Sim. e cabo a rabo, 15 temporadas, fio. Então, esse é a maior parte do meu hobby é esse. Quando ficar em casa, ver um filme, jogar joguinho, conversar com meus amigos pela internet, esse tipo de coisa. Gosto muito de sair ou cozinhar. Quando a gente vai sair, passear em algum lugar novo ou cozinhar alguma coisa diferente. Até no meu Instagram tem algumas coisas que eu fiz em casa, hambúrguer, fiz um macarrão caseiro, fiz aí um macarrão, a gente fazer risoto, fazer polvo. Cara, cozinhar polvo é um negócio muito louco. Sim. Tudo molenga, você coloca, cozinha, faz, sai lá, polvo. A mulher não gostou do gosto, odiou, mas eu adorei tal do polvo, cara. Você vai lá, coloca na panela e sai polvo. Sai polvo. Então, tipo, tem... Agora, essa semana, eu até falei pra mãe que eu tô com vontade, faz tempo que eu não faço um prato, né? Não faço nada diferente. Cozinhar, eu cozinho em casa, até pra ter um almoço, arroz, feijão, mas fazer algo diferente. Eu falei pra ela, agora, mês que vem, virando o mês, a gente vai fazer um negócio diferente. Postar lá, eu tava planejando fazer, tipo, bife à parmegiana. Sim. Nossa, bife à parmegiana. Cara, é uma empanada que você vai fazer molho, mas daí eu faço o molho, vai cozinhar o tomate, caçar, fazer. Então, é um dos hobbies. É cozinhar, A vai ficar no pergunta que computador. sempre minha mulher faz, o bife é parmegiana que você faz? Você faz ele só o bife com queijo? Empanado. Ou faz empanado? Empanado com molho, Tem que ser com empanado. molho, Tem sim. muito lugar que faz sem empanado. Porque é a lei, né? Sei lá. liga. É o que faz ali ele ser o parmegiana, né? Tem gente que brinca. Se você for ver, mesmo receita na internet, o que é o tal do petit gâteau. Aquele Eric Jacquin, que é o cara que trouxe o petit gâteau pro Brasil. Sim. Ele briga porque o petit gâteau é o bolinho de chocolate que você abre e ele é mole de chocolate dentro. Sim. E existe em lugar, qualquer doceria que você vai tem um petit gâteau de doce de leite. Ele briga que aquilo não é petit gâteau. Pode ser um bolo mole com doce de Como é leite. que ele falaria? Você que sabe. O petit gâteau? Sei lá como é que me chama, bicho. Mas, cara, Não tem crocância. Não fala, né? vergonha da profissão. Porque, cara, esse é algo que eu aprendi desde que a minha avó, quando eu morava por perto de pai, é cozinhar. E aprendi fritando um ovo, fazendo um arroz, fazendo um virado, jogando farinha no Cara, eu feijão sou e... péssimo na cozinha. Cara, Eu gosto dessa carne. Mas fazer coisa na cozinha, cara. Não, eu gosto, mas eu não sei. Eu gosto, mas eu não sei. Minha mulher não gosta de cozinhar. Não adianta. Não? Ela é fodida, faz comida boa pra caralho, mas não gosta. E o que o Jacão gosta de fazer? Pergunta. Como se eu não soubesse, né? Porque se eu soubesse, o pessoal não sabe. Churrasco, sim, churrasco. Churrasco, cerveja. Agora tá na quarentena, né? Agora não quarentena. Só o suco e 40 dias sem beber. 40 de beber. Só a coca. Mas também depois Depois. vai com sede ao Uma pote. preparação do fígado do resto do ano. O fígado vai chegar a assustar o fígado. O meu é só sair com os amigos, final de semana, todos os finais de semana, estamos juntos com os amigos. Né? Fazer uma carninha, fazer uma resenha com os outros. Uma resenha. E ficar com o bem filho, né? Sim. Curtir o filho, que em casa esquece tudo, fica só brincando com ele. Sim. Cara, que massa. Cara, o que mais que temos pra conversar aí? Interessante o pessoal saber. E você, Jacão, que trabalhou em vários lugares, qual que é a diferença pra base? Diferença. O acolhimento, né? O acolhimento do pessoal, tanto quem trabalha com você quanto os superiores, chefe, gerente, é totalmente diferente. Sim. Que tipo, você faz o ambiente ficar tranquilo, sabe? Você consegue vir trabalhar de boa, você se incomoda com os outros. Agora eu não mais me incomodo, mas antes era o problema, né? Mas agora, assim, tipo, questão de chefes, coisas não tem. Salário, tudo vida certinho. Sim. Nunca teve nenhum rosco. O que pode ajudar, eles ajudam, então. Cara, a gente é muito transparente, o que é combinado é combinado. É. Eu já trabalhei em lugares, cara, que eu saí de um lugar para trabalhar em outro. Os caras prometeram 1 milhão de coisas e chega lá e não é, cara. Você sai do lugar que você tá, bem, vai lá e leva na cabeça. Então, isso é foda. Eu também tive uma empresa que eu trabalhei que foi a mesma coisa. Começou lindo, nossa, tudo perfeito, maravilhoso, certinho, tava lá. E começou a cortar. Chegou no final que não tinha uma comissão, tinha que pagar para trabalhar. Então, Sim. Isso o cara tem que dar valor, porque. Cara, e a gente pensa numa forma, cara, também. Tony, cara, igual o João Adib fala também, cara. A gente tem que olhar quem tá ganhando mal, cara. Não quem tá ganhando bem. Quem tá ganhando bem é sinal que tá batendo meta, tá tudo certo. Agora, quem tá ganhando mal, daí tem que ver. Putz, aquela pessoa, geralmente vendedor, né?
não tá batendo meta, não tá seguindo Por que que não tá processo. batendo, né? O que tá ganhando bem, cara, viu? Tudo certo, E nem olha. continuar, né? É, sim, exatamente. E tem muita gente que é o contrário, né? Pô, vê quem tá ganhando bem lá e... Olha um dos outros, não olha o teu, né? Faça o teu, mas não olha os outros. Cara, eu acho que era isso, cara. Deu pra entender um pouco da história de cada um de vocês aí. Né? O Jacão eu já conheço há algum tempo, já conversamos bastante. Mas o Diegão, acho que ninguém das lojas ainda conhecia, né? O Diegão é legal, teve uma história que saiu com 18 anos de casa, né? Foi morar em Curitiba, trabalhou 6 anos numa empresa, veio pra cá pra trabalhar no e-commerce. A princípio, entrei na base pelo e-commerce, né? Cara, a gente fez a entrevista com você. A primeira, eu tive acho que 4 entrevistas, cara. Foi 2 com você, uma com o Fauri e uma só com o Fernando. Cara, mas eu vi que o Google faz 7. O Google faz 7. 7 entrevistas. Porque no começo, a vaga até que tinha saído, se eu não me engano, saiu no Era Mural. vaga. Ah, não, era vaga pra Era Thay. assistente Era vaga da Thay. do Fernando ali, que Fernando. entrou a Thay. Uhum. Eu enviei o currículo e ficou nessa. No primeira... Não, você fez comigo com o Fernando. Foi com você com o Fernando, que deu a primeira entrevista foi nessa. Até o papo foi justo isso, que a vaga lá tava para assistente financeiro, mas a gente está desenvolvendo aí o projeto, vai colocar o e-commerce, o que você acha? Cara, vamos para cima. Daí depois eu vim conversar com o Fauri, que daí o Fauri também queria conversar, falar se fosse para a parte de vendas, cara. Tô pra fazer o que eu puder, o melhor que eu puder. Cara, tô aí. foi bem massa, cara. Foi a primeira vez que o Fernando, como era vaga pra trabalhar com o Fernando, ele falou, cara, posso participar das entrevistas? Eu falei, cara, com certeza. Né? Daí eu sentei com ele pra fazer as entrevistas, né? E fui fazendo, aí chegou o Diegão, fiz a entrevista com o Diegão. O Diegão saiu, daí eu olhei pro Fernando, peguei o currículo do Diego. Daí o Fernando, você vai separar para vendas, né? Eu falei, com certeza, porque não que não tinha perfil, mas Outra o pegada. perfil outra era pegada, mais enérgico, mais, sabe? Falei, cara, vou deixar aqui do lado. E daí a Thay, a gente gostou muito dela também. Tanto que a gente fechou ela no dia, eu acho. Ela veio de manhã, a gente chamou de tarde e fechou com ela. E também tá ainda fazendo superando tudo. as expectativas. E daí o Diegão a gente chamou depois, cara. O Fauri me chamou, eu conversei com ele para se fosse para vendas, daí eu vim mais uma vez com você. Mas você entrou para vendas, na verdade, né? O primeiro era no e-commerce. Era do e-commerce. E daí, tanto que quando eu entrei, a primeira parte era começar a estruturar o site, colocar foto, colocar descrição. Verdade. E não tinha foto, não tinha descrição. Nós estávamos aprendendo tudo, cara. Aprendendo a fazer, configurar o site, colocar frete, colocar valor. O negócio do site é uma coisa legal, cara. Tipo assim, para mim também está sendo um aprendizado o site. Porque, cara, é uma plataforma ao contrário, atrás do site, digamos, que você alimenta tudo ali e você tem que ir entrando na plataforma para ver se está correto. A foto está do lado certo, a escrita, o preço. Daí você pode colocar algumas coisas, tipo assim, o cara comprou a caneca, alguma coisa parecida, tipo a colher para ele comprar. Colocar para ir junto. Cara, é muito massa. Muito massa, a estabilidade, a plataforma, né, do pessoal ali é muito boa. Muito legal. Toda essa facilidade. E daí quando eu entrei foi justo isso. Pegar essa parte, alimentar o site. E nas primeiras semanas, até quase um mês ali, quase não tinha esse alimentar, porque estava ainda tirando foto. Sim. Ou estava fazendo ainda as montagens, fazendo, né, a limpeza da foto. Cara, e a nossa primeira venda do site? Quando saiu, nem estava lançado o site, a moça fez 6 compras diferentes. Porque ela passou em 4 cartões diferentes, ela tentou um Pix, não deu, no segundo Pix foi. Porque a gente deixou um produto R$25 de teste para ver se funcionava. Para ver se funcionava. E a gente tava fazendo compra, para ver se estava tudo certo, pagamento e tal. E a mulher comprou 5 daquele, né, cara? Porque era 25 pila, uma sandália de 3 anos. Caraca, meu desespero, e agora? Não, e daí o primeiro pedido foi pedido certo, né, cara? Tava errado o código, né? Tava errado o código, a gente mandou para o sapato era parecido. Só que a cor era diferente, porque a foto tava ao contrário. Porque a foto tava no código. E daí chegou, e o bom que foi aprendizado, porque a gente aprendeu então a fazer o pedido, aprendeu a mandar. Na hora que mandou, deu o problema, a gente aprendeu como faz para voltar, né? Cara, é divertido. O site é um desafio. Aprendo. Gente, acho que era isso. Agradeço vocês de terem vindo, né? Acho que para finalizar, já que eu podia deixar uma frase pro pessoal das lojas, uma de praxe. Olha, faça o teu e não olhe dos outros. Faça bem feito que uma hora vem. Foque no teu. Foque no teu. Teu maior, cara, uma coisa é verdade, teu maior desafio é contra você mesmo.
você mesmo. Não Foca se no que preocupe você com o faz, não olha nos outros, cara, porque ele tá fazendo, não. Faça o teu e não interessa. Sim, Faça o teu bem feito, que uma hora vem. É uma semente que você tá plantando que você vai colher. sim. E você, Diego? Puxando ainda, o começo da frase é o mesmo, né? Faça o teu e faça um pouco mais. Sim, Porque a gente até brincou muitas vezes aqui da minha parte, que era o Severino. Porque eu sim, fui pro site, mas precisava ajudar a carregar e descarregar, eu tava ajudando carregando e descarregando. Desmontar alguma coisa, eu tava lá. Atender, cara, não é por você, nossa, não tinha o que fazer e ia fazer outras coisas. Você sim. faz o seu, o que você precisa fazer. E faz um pouco mais. Isso vai te dar oportunidade, vai mostrar para que você veio aqui. Vai te dar, né, te dar o ponto, o diferencial, né? Que fazer o serviço, querendo ou não, todo mundo Todo mundo faz. trabalha. Né? Todo Sim. mundo faz o serviço. E o que Mas que o a você faz a mais? mais? Né? Sim. Pode ser, cara, lavar o copo que você Sim. usou lá para tomar água, mas você está fazendo um diferencial que alguém não fez, alguém não vai fazer. Você Cara, tem e um é diferencial. uma coisa que nem eu sempre te falei, né, cara? Falei, o Diego é o cara que tudo que a gente falava, ele topava, não ficava Pensando. achando coisa. Tipo assim, você poderia muito bem, cara. Você poderia chegar e falar, cara, você me contou tudo e-commerce, agora você quer que eu faça isso, faça aquilo? Não. Hoje você já não estaria mais aqui. É outra pessoa, é É uma outra semente que índole. ele plantou, mas colheu e E, curtiu. cara, até foi rápido, né, cara? Então, eu acho que isso é super importante, cara. Eu vejo por mim, você sempre tem que estar plantando. E mesmo em Sim. questão de atendimento, tá? Estamos contentes com a assistência, com o que está faturando. Mas ele pode faturar mais. Pode melhorar. Então, cara, eu vou plantar mais, Pra você acomodar, né? Sim. para cada vez estar melhor, né, cara? Eu acho que é isso. O recado de hoje, comecei sem voz. Mas obrigado, pessoal. Agradeço a todo mundo que estava ao vivo em todas as plataformas. Plataformas digitais. E logo mais sai o vídeo completo. Beleza? Um abraço. Obrigado. Até mais. Tchau. Guri.